Se aquilo que eu estou vendo não tiver congruência com aquilo que eu estou lendo, causa uma coisa chamada dissonância. Essa dissonância afasta. Diz aí, escritor, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te passar 3 dicas fantásticas, fenomenais, astronômicas, cósmicas, blaster, mega, de como escrever o melhor título para o seu livro. E se você ainda não se inscreveu no canal, não sei porque você não fez isso ainda, porque toda quarta-feira tem vídeo e você ainda não se inscreveu no canal, eu não entendi isso. Mas inscreva-se no canal, ative as notificações, até porque muito em breve, promessa é dívida, a gente vai publicar pra você e vai avisar em primeira mão aqui no canal do YouTube sobre um material maravilhoso que vai ajudar muito e muito para você ou escrever a sua primeira obra, ou a segunda, ou quem sabe aí a terceira, mas vai te ajudar e muito, totalmente grátis, free, sem custo algum, não precisa pagar nada, clicou, baixou, é seu, beleza? Mas em breve. Então vamos lá, sobre títulos de livros. É claro que a gente tem que entender que um título, assim como uma capa, deve chamar atenção. Quantas vezes que você, olhando uma livraria, entrando numa Amazon.com, numa Saraiva e por aí vai indo, você viu aquele título, aquela capa toda bem trabalhada, e isso despertou uma certa atenção em você. Isso tem até um sistema no marketing que é praticamente isso, AIDA, A-I-D-A, atenção, interesse, desejo e ação. E o título, ou a capa do livro, e os dois juntos, obviamente, tem que despertar essa atenção na pessoa. E é por isso que tem aquela orelhinha, aí fala quem fez o prefácio, aí atrás do livro tem alguns reviews, olha esse livro maravilhoso de negócios, quem que está falando desse livro? É o Bill Gates, o Steve Jobs leu em 2002, e não sei mais quem que também citou o livro, aquilo vai passando uma relevância. Tudo isso, obviamente, é muito importante, mas nada tão mais importante quanto, é claro, a capa e o título. Então por isso que a gente vai falar sobre o título aqui hoje. Então a primeira dica para o título do seu livro, seja simples. Não precisa colocar palavras muito rebruscadas, não precisa ser uma coisa muito difícil, que a pessoa até trava a língua para poder falar. Pelo amor de Deus, sabe por quê? Se você pega uma coisa que está fora do comum, do seu público-alvo, deve ser a 18ª, 30ª, 70ª vez que a gente está falando sobre isso aqui, o seu público, o seu leitor. Se é uma palavra que ele desconhece, se é uma palavra, pode ser até uma palavra que ele desconheça, vai, para não ser injusto aqui, mas que cause uma curiosidade para entender o que é, às vezes ele está lá na livraria e busca no celular, o que quer dizer essa palavra, se não causa nada de bom e sim uma estranheza, por exemplo, é um jargão que o seu público não usa, isso causa uma estranheza, afasta um pouco. Então, por favor, não precisa colocar palavras difíceis, não precisa ser lindo, fantástico, maravilhoso. Inclusive, de hoje que eu tô gravando esse vídeo para você, dessa nossa semana aqui maravilhosa de agosto, um dos livros mais, quer dizer, os 2 livros mais falados por aí, tanto em livrarias físicas como digitais, tem palavrões. Por que será? Por que será? Eu vou citar aqui esses 2 livros. E tomara que o YouTube não dê strike por conta desse palavrão, pelo amor de Deus. A Arte de Ligar o Foda-se. O outro, Seja Foda. Um brasileiro e o outro não é. E aí? Algum título está falando seja lindo e maravilhoso? Seja fantástico? Quebre barreiras, supere desafios? Não. Seja Foda e a Arte de Ligar o Foda-se. Aqui longe de mim fazer um review, não vou falar nada sobre isso, mas olha como é que é interessante a simplicidade desse título e como isso fez, obviamente, no mínimo 50% do resultado veio por conta do título, dessa escolha. Isso é muito importante. Então não fique inventando coisas, não tente dar um ar a mais do que o livro realmente é. Não tente vender mais do que o livro proporciona no miolo dele. Seja simples. E por incrível que pareça, palavras simples são extremamente poderosas. Como dizia nosso coleguinha de classe aí, Leonardo da Vinci, ainda mais conversei com ele ontem, brincadeira. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o último grau de sofisticação. Segunda dica, é claro, você pode brincar com todo um contexto. Como assim? O título pode estar casando muito bem com a cor da capa. Vamos supor, cuidado com o vermelho. É claro que a capa não vai ser azul. E isso desperta muito. É claro que na psicologia das cores também um livro vermelho vai te chamar muito mais atenção numa livraria do que um livro azul, bonitinho, lá no canto, né?
verde piscina, laranja abacate, azul constelação, estou inventando cores, aquela coisa meio sem graça, tudo, mas aquilo não chama atenção, realmente. Então, quando você utiliza muitas vezes o seu título em concordância, em congruência com a arte da capa, com o que tem no contexto do livro, casa muito bem. Então comece a pensar nisso. Quando você for enviar o seu livro, quando você for pedir um orçamento, quando você for analisar a capa, lembre sempre do seu título. Qual que é o propósito, o que você quer também dentro daquela obra? O que vai despertar no leitor? Vai levar mais conhecimento para ele? Vai levar ele para o mundo lúdico? Vai fazer com que ele tenha uma catarse e comece a pensar sobre a vida? Então, como tem que ser a capa junto com o título? Não tem como. Não tem como. Se não funcionar, se aquilo que eu estou vendo não tiver congruência com aquilo que eu estou lendo, causa uma coisa chamada dissonância. Essa dissonância afasta, tá bom? É a mesma coisa que eu falar, por exemplo, num título, como ganhar mais dinheiro, e uma pessoa chorando na capa. Causa até uma estranheza, causa uma curiosidade, mas obviamente não me passa a melhor das impressões. Agora, se você colocar assim, como ganhar mais dinheiro, e aquela coisa, né, talvez você tenha visitado a internet nos últimos anos, desde 2012, 2013, falou-se muito de ganhar dinheiro online. O que tinha-se muito então com isso? Liberdade. Liberdade geográfica, liberdade fantástica, maravilhosa, que você trabalha de onde você quiser. O que tinha de fundo? O cara na praia trabalhando com notebook. E que na verdade é muito sem juízo isso, porque se você ficar usando muito aparelho perto da praia, a gente sabe que por dentro começa a corroer. Mas você entendeu? Como, por exemplo, um livro, uma obra fala de liberdade financeira, por exemplo, por que não colocar o cara livre? Na praia, numa montanha, às vezes trabalhando pelo próprio celular? Entendeu? Uma coisa tem que casar com a outra. Mas a estranheza também, claro, pode ser trabalhada, mas muito cuidado com a estranheza, para não passar um aspecto negativo. Então, segunda dica muito importante, que o título case muito bem com a capa, com o conteúdo e o propósito do livro. Por favor. Então, nada daquelas coisas como tem aqui no YouTube, chamado clickbait. Não coloque um título fantástico, maravilhoso e que o livro inteiro, o contexto, não tem nada a ver com isso. Por favor, isso é muito importante, tem a ver com a sua reputação como escritor e como autor, tá bom? Então vamos lá, nossa terceira dica que eu vou dividir em duas partes. A primeira, invista tempo no título do seu livro, por favor. Não é uma coisa de uma semana, não é uma coisa às vezes de uma hora. Tem bons títulos que demoram meses para aparecer. E não tem problema nenhum. O importante é que o trabalho seja bem feito, porque é o trabalho da sua vida, é sua obra. Se você não se dedicar com carinho, com amor, com atenção, com toda a sua inteligência, competência, perguntando para as pessoas o que elas acham desse título, o quanto que ele é importante, o quanto que ele desperta curiosidade, vontade de ler e tudo mais, você não está dando a devida atenção àquilo que é necessário. Então, por favor, invista mais tempo no seu livro. A segunda parte da terceira dica. Muito cuidado se você é o tipo de pessoa que coloca o título primeiro e depois continua escrevendo. Por que disso? Não te direciona exatamente o foco, mas te cerceia o pensamento. Bom, já que eu coloquei aquele título, então toda a história tem que casar muito bem com aquele título. Tudo aquilo tem que ser feito, tudo aquilo tem que acontecer, né? O título do livro é, sei lá, Uma Surpresa Nada Agradável. Então todo o livro eu vou ficar falando de surpresa o dia todo. Calma. Uma das melhores maneiras é escrever o título somente depois de você finalizar o livro. É uma maneira universal? Não, não é. Mas é uma das melhores que a gente também pode estar recomendando. Porque depois que você olha toda a obra, depois que você entende todo o contexto, que as pessoas criticam, falam pra você, cara, melhor aqui, melhor ali e tudo mais, você começa a entender também como que o seu público-alvo, como que o seu leitor também está pensando. Quais as palavras que ele utiliza na hora do feedback, por exemplo. O que ele fala quando ele vai te fazer uma crítica, um review daquela obra que você mandou. Aí sim você começa a entender quais as palavras que o meu público fala, a ordem, a cor, tem exclamação, não tem interrogação, não tem. Então, por favor, nessa segunda dica, nessa segunda parte, quer dizer, da terceira dica, tente escrever o título somente depois. Você pode colocar agora, coloca lá, meu primeiro livro, ótimo, depois você muda. Tem vários e vários autores, vários e vários escritores que também mudaram o título da obra depois que finalizaram a obra.
Começaram pensando numa coisa, depois de tempo, pum, não quero mais isso. Vou mudar, vou colocar um outro nome. E isso é muito importante. Então essas 3 dicas são valiosas. Essas 2 etapas da terceira dica, eu acho que é uma das mais importantes, que consegue até condensar as 2 primeiras. Então, por favor, invista tempo, leia mais, veja mais filmes, converse com mais pessoas, entenda a mentalidade das pessoas para quem que você está escrevendo, qual que é o seu propósito de escrever, o que que você quer que aconteça com aquela pessoa, e depois você escreve o título do seu livro, porque isso é muito importante. O título sim ajuda a vender, assim como a capa, assim como o bom prefácio, assim como todo o design, todo o layout, a revisão, tudo isso obviamente é muito importante, mas sem o título que chame a atenção, não vai adiantar nada, somente o conteúdo ser muito bom. Então preste muita atenção nessas 3 dicas para que você tenha um ótimo de um título para o seu livro. E aí, escritor, gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo para a gente saber que você gostou. Pode rechear aqui de comentários, dúvidas, sugestões. Entre no site da Editora Albatross para você saber ainda mais sobre os serviços da editora. E aqui eu vou deixar 2 vídeos para você poder assistir e aqui o botãozinho para você poder se inscrever no canal. Próxima quarta-feira a gente está de volta. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.